O culto que não agrada a Deus é o tema central da passagem que nós acabamos de ouvir. E, meus irmãos, o culto é a principal atividade da igreja. Não apenas o culto público e solene, mas o culto como a totalidade da nossa vida. Porque todas as pessoas, elas estão numa relação espiritual. Deus nos criou seres espirituais. Por isso que todas as pessoas, elas são inclinadas para a adoração. Ou elas adoram o verdadeiro Deus, ou elas adoram um ídolo criado para si mesmo. Mas é irrefutável que todas as pessoas adoram, ou adoram o Deus verdadeiro, ou adoram um ídolo criado pelo seu próprio coração. Deus nos criou para a adoração. Mas como nós devemos adorar a Deus? Essa é uma pergunta fundamental. E, meus irmãos, a resposta a essa pergunta é tão importante que pode até mesmo nos custar a vida. Se você se lembrar, o primeiro assassinato que houve na história bíblica, de Caim matando seu irmão Abel, por que ele matou Abel? Porque o culto de Abel foi recebido por Deus, mas o de Caim rejeitado por Deus. Veja que a história do culto, ela é tão importante, ela está relacionada com a vida. Há uma diferença, meus irmãos, entre o culto do Antigo e do Novo Testamento, como nós podemos ver e presenciar. Então, primeiramente, é importante enfatizar a necessidade de compreender a forma correta de adorar a Deus. E Deus revelou como Ele queria ou deseja ser adorado. Ele fez primeiramente isso, sacrificando o animal, cobrindo Adão e Eva, mostrando que para que os seus pecados fossem cobertos, era necessário o derramamento de sangue. Nós vemos isso logo no princípio ali da história da humanidade. Posteriormente, nós vemos Deus regulamentando todo o culto de louvor e adoração a Ele no Antigo Testamento. Quando Deus ele envia Moisés para resgatar o seu povo do Egito, ele também manifesta a forma correta pela qual o seu povo deveria adorá-lo. Se você observar o livro de Levítico, ele é inteiramente dedicado às questões litúrgicas de culto a Deus. Os sacrifícios que deveriam ser realizados, em que e como eles deveriam ser realizados. Os sacerdotes, os levitas, os seus ofícios, as suas funções, tudo bem claro e estabelecido. Meus irmãos, Deus dedica grande parte da sua revelação tratando acerca do culto, do louvor e da adoração ao nome dEle. E nós vemos isso no Antigo Testamento, com o sacrifício feito através dos animais diante do Senhor. Na Nova Aliança, nós vemos uma forma diferente de culto, porque tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, todos os sacrifícios, eles foram cumpridos na pessoa do Senhor Jesus. Então, no Novo Testamento, nós temos uma forma diferente de culto, não mais como sacrifícios de animais, mas através do perfeito sacrifício que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós cultuamos a Deus por meio ainda de sacrifício, mas através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a forma, ela muda, mas o conteúdo do culto continua o mesmo. Quem que deve ser adorado no culto? O Deus Todo-Poderoso. Como que nós adoramos? Através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então, veja que a forma do culto muda, mas o seu sentido e o seu significado, eles permanecem o mesmo. Por isso que essa passagem tratando do culto do Antigo Testamento, ela pode ser aplicada perfeitamente para nós por causa do seu sentido e real significado. Assim, meus irmãos, nós compreendemos que os dias do profeta Malaquias eram dias difíceis e de frieza espiritual.
em que o povo de Israel, a igreja da antiga aliança, ela estava realizando as suas atividades espirituais, mas fazendo isso com desprezo, fazendo isso sem intencionalidade no seu coração. Eles estavam vivendo um período de esfriamento espiritual. Então Deus levanta o profeta para trazer o povo de volta ao caminho do Senhor, para servi-lo como verdadeiramente ele deve ser servido. O que nós vamos ver agora é a segunda sentença de Deus para Israel. Nós vimos que o livro do profeta Malaquias, ele é marcado por sentenças, como um diálogo jurídico entre Deus e o seu povo. E Deus estabelece aqui uma afirmação, o povo questiona essa afirmação de Deus, então ele passa a dar as razões pelas quais ele está requerendo a atenção do seu povo. Então nós estamos agora na segunda disputa que é apresentada no livro do profeta Malaquias. E ele tem o objetivo de levar o povo da aliança ao arrependimento e à adoração correta de Deus. Então nessa primeira afirmação que nós vemos aqui no verso de número 6, ele afirma: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Então veja, meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos enfatizar aqui, que o culto a Deus é devido. Ele diz: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Deus está requerendo a honra e o respeito do seu povo. É inquestionável que o filho deve honrar o pai, e o servo também o seu senhor. Essa é uma lei geral que todos podem afirmar e concordar com ela. Principalmente aqui os sacerdotes, que eles tinham acesso à lei de Deus, que eles sabiam que os filhos devem honra aos seus pais. Com certeza, os sacerdotes, ouvindo essas primeiras palavras, eles concordavam com elas. Realmente, o filho deve honrar o pai. E os sacerdotes tinham também o entendimento de considerar a Deus como seu pai especial, como aquele que proporciona o seu trabalho, pois o ofício sacerdócio era trabalhar diretamente no culto a Deus. Então eles olhavam para Deus sim como um pai e também como o Senhor que providencia o meu trabalho. Então Deus diz: se eu sou pai e Senhor, onde está a minha honra? Deus reclama o direito de ser honrado e respeitado. Jesus, meus irmãos, nos ensinou também a chamar Deus de Pai. Na oração do Pai Nosso, ele diz: vocês orem assim, Pai Nosso está nos céus. Então Jesus também nos ensinou a chamar a Deus de Pai. E por que é que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai também? Porque Ele conquistou esse direito para nós. O Evangelho de João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus por causa da sua obra vicária. E por isso que Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Ora, se Deus é o nosso Pai, que nos adotou através de Cristo Jesus, se Ele é o nosso Senhor, que nos condiciona todas as coisas nessa vida, o mínimo que nós devemos a Ele é o respeito. E é isso que Ele está reclamando nessa sentença. Vocês têm deveres para cumprir como patrão, como empregado, todos nós temos.
deveres com a esposa, com o marido, deveres para com os filhos, e nós também temos deveres para com Deus. A pergunta que nós fazemos nesse momento é se você sabe qual que é o seu dever para com o seu Senhor. Se você sabe como deve honrar o seu Pai Celestial. Saiba que você tem o privilégio de ser considerado filho de Deus. Na sentença anterior, ele diz que ele nos ama com amor eterno e eletivo, e que ele nos escolheu em Cristo Jesus. E se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, você acha que nós devemos viver como todo mundo vive? Gostando das mesmas coisas que todo mundo gosta? Adorando a Deus da forma que nós achamos que é devido? Não, meus irmãos, deve haver uma diferença entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que não adoram verdadeiramente ao Senhor. O Senhor dos Exércitos pergunta isto aos sacerdotes que desprezam o meu nome. Veja que o culto que está sendo aqui negligenciado é uma evidência do desprezo que as pessoas têm pelo Senhor. Só que as pessoas não reconhecem isso. Ainda no verso de número 6, no finalzinho, está escrito assim: mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? E essa não é uma pergunta querendo aprender da parte de Deus, mas é uma pergunta de confrontação. Aqui é uma pergunta de questionamento, de afronta. O Senhor está requerendo o meu respeito, a minha honra, mas eu já estou fazendo tudo isso. Os sacerdotes questionam num tom de afronta, porque a sua consciência está cauterizada pelos seus pecados. Vejam que eles não têm peso nem culpa diante daquilo que estão fazendo de errado. E hoje, meus irmãos, não é diferente. As pessoas adoram a Deus como elas acham que deve adorar e acham que está tudo bem. Recentemente houve até mesmo o culto que foi qualificado, se é essa palavra, o culto pet. Traga o seu pet para a igreja para adorar também a Deus. Veja o absurdo que chega. Traz o seu animalzinho para também participar do culto a Deus, tentando atrair as pessoas. É algo que foge, e se você questiona, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu estou querendo agradar a Deus, as pessoas estão vindo. Essa mentalidade, meus irmãos, permeia na consciência das pessoas. Quem é que não lembra do período da pandemia que havia o culto online? Hoje ele está bastante reduzido, mas a mentalidade por vezes permanece a mesma. O culto ele pode ser transmitido, sim. A pregação do Evangelho pode ser gravada, transmitida, o culto como um todo, mas participar do culto requer presença. É ajuntamento solene, é uma reunião. Nós não fazemos reuniões cada um na sua casa. Isso você quebra o princípio fundamental da igreja, que é o sair para congregar, para estar reunidos no nome do Senhor. Por isso que nós entendemos que o culto ele não pode ser participado de forma online, porque ele requer presença das pessoas. Ele requer, você já pensou, por exemplo, nós, usando uma ilustração, se eu convidar você para fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, você faz um churrasco na sua casa, eu faço na minha casa, e a gente faz uma transmissão ao vivo. Isso é um churrasco? Isso é comunhão? Não é. Se a gente não faz isso com um churrasco, que é um negócio de confraternização, de alegria, a gente vai fazer com o culto a Deus? É um negócio absurdo. O culto sim pode ser transmitido, as pessoas que têm
maiores dificuldades na participação, podem até mesmo ser edificadas assistindo o culto em suas casas, aonde quer que seja, mas adorar a Deus como igreja é estar reunidos no nome do Senhor. Isso requer participação, presença real. Naquele período, meus irmãos, a igreja passou, em especial da pandemia, por um momento muito difícil. E louvado seja o nome dele que as igrejas passaram por este momento. Algumas não suportaram, né, e não tiveram mais condições de dar continuidade às suas atividades. Porque as pessoas se acomodaram nas suas casas. Eu posso servir a Deus de casa mesmo, assistindo um vídeo da internet e assim esfriando a sua comunhão com o Senhor. Hoje temos cultos de diversas formas. O culto do pastor, em homenagem ao pastor, à pastora, culto do jovem, do adolescente, do idoso, do heavy metal, do clube de motoqueiros. Então hoje tem culto de tudo. Mas o culto deve ser a Deus. Você quer honrar talvez alguém querido, um membro da igreja, nós podemos orar em favor dessa pessoa, agradecendo a Deus pela vida dela. Mas ela não é a principal pessoa do culto. A principal pessoa do culto é o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Diante dessas questões, meus irmãos, nós devemos sondar o nosso coração sobre como nós estamos cultuando a Deus. Será que realmente nós estamos adorando como é devido? Veja que Deus vai responder este questionamento dos sacerdotes. E ele faz isso a partir do verso de número 7. Então nós vamos ver nesse momento o culto que Deus rejeita, os elementos no culto que Deus despreza. E o primeiro pensamento, a primeira questão que Deus vai rejeitar é pensar que pode oferecer qualquer coisa para Deus. O verso 7 diz assim, vocês oferecem pão impuro e sobre o meu altar e ainda perguntam, em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. O verso 7, nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. O verso 12 também enfatiza isso. Vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida oferecida sobre ela pode ser desprezada. O verso 13 enfatiza mais uma vez. Oferecem animais roubados, coxos, doentes, e vocês acham que eu vou aceitar isso? Veja que eles pensam que podem desprezar a mesa do Senhor. O culto no Antigo Testamento, meus irmãos, ele era realizado da seguinte forma. O adorador, ele vinha trazer uma oferta ao Senhor, em reconhecimento que ele era pecador e que ele necessitava de redenção. Então ele oferecia um animal para a propiciação dos seus pecados, e ele também poderia oferecer uma oferta de comunhão. Essa oferta era colocada sobre a mesa, na presença do Senhor, mostrando assim de uma forma didática para a nação de Israel. O culto do Antigo Testamento é que o adorador, ele tem os seus pecados perdoados através do sacrifício e estabelece a sua comunhão com Deus. Então essa era a ideia do culto do Antigo Testamento. E aqui nós encontramos o povo fazendo o quê? Ofertando qualquer coisa, trazendo um animal coxo, doente, roubado. Eles oferecem um pão já estragado para a comunhão do Senhor. É como se na celebração da Santa Ceia houvesse pão bolorento. Isso demonstra o quê? Desprezo para as coisas de Deus. Vocês não estão se importando com isso. Vocês estão achando que o culto é qualquer coisa. Então veja que a primeira coisa que Deus vai rejeitar no culto é o pensamento que ele pode ser desprezado. E observe então, meus irmãos, como está o seu comportamento diante do Senhor.
Será que você não tem alimentado esse mesmo tipo de pensamento? Que para Deus pode ser qualquer coisa, que para Deus pode ser o que resta, que para Deus pode ser aquilo que não tem mais nenhum valor? Pensar que o culto pode ser qualquer coisa. Esse foi o pecado também de Caim, que ofereceu qualquer coisa ao Senhor no culto no Antigo Testamento. Nós vemos em Gênesis capítulo de número 4, Deus aceitando Abel e a sua oferta, porque Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Ele deu aquilo que era importante, ele deu o primeiro, ele deu o melhor, porque aquilo reverberava a intenção do seu coração. Mas Caim, ele deu do fruto da terra. Como um lavrador, ele deu aquilo que era fruto do seu trabalho, mas ele não deu das primícias do seu trabalho. Ele ofereceu a Deus qualquer coisa. Por isso que o seu culto foi rejeitado. Então, aqueles que pensam que pode oferecer qualquer coisa. Meus irmãos, Deus está preocupado com a intenção do nosso coração ao adorarmos a Ele. O Senhor Jesus, certa feita, estava junto com seus discípulos, e ele viu uma viúva pobre depositar tudo o que tinha no gasofilácio, enquanto os ricos depositavam grandes fortunas. E o que o Senhor Jesus disse? O que o Senhor Jesus disse naquela ocasião? Esta viúva pobre deu mais do que todos eles, porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. Deus não estava preocupado com a quantidade em si, mas estava preocupado com a disposição do seu coração. Aquela viúva pobre ofertando tudo que tinha, ela entendia o quê? Que ela estava nas mãos de Deus. Que Deus ia providenciar o que ela precisava, enquanto os outros davam do que sobrava. Então Deus requer primeiro que nós entendemos e entreguemos o nosso coração a Ele. O culto que Deus rejeita é um culto realizado de qualquer forma. Segundo, o culto que despreza a palavra de Deus. Veja que no verso 7 eles pensam que pode oferecer qualquer coisa. No verso 8 eles desprezam a ordem bíblica do culto. Quando vocês oferecem em sacrifício o animal cego, será que isso não está errado? Quando trazem o animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Veja que Deus apela para a consciência deles. Olha o que vocês estão trazendo para o culto. É muito claro, meus irmãos, na lei do Senhor, que eles deveriam trazer um animal perfeito. Deuteronômio 15 nos diz: porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo, cego, ou tiver algum defeito grave, não sacrifiquem ao Senhor. O animal ali, ele era importante porque ele apontava para a pessoa e obra do Senhor Jesus. Por isso que o animal tinha que ser perfeito, porque o Filho de Deus é perfeito. Então veja que mesmo eles tendo o acesso à lei de Deus, aqui os sacerdotes, eles estavam oferecendo animais doentes. Eles não estavam se atentando para a palavra do Senhor. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Deus requer que o seu culto deve ser realizado como Ele ordenou. O culto deve haver no culto aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Então, veja que isso é importante. Diante dessa situação, na Reforma Protestante, como filhos da Reforma do século XVI, nós entendemos o princípio regulador do culto. O que deve haver no culto é aquilo que Deus ordenou para que houvesse. No culto não deve ser elaboração da mente humana, mas deve ser aquilo que Deus prescreveu na sua palavra. No culto do Antigo Testamento havia os sacrifícios como era ordenado. No Novo Testamento nós temos também instruções, orientações e mandamentos sobre o culto. Nós encontramos isso em diversas cartas do Novo Testamento. Nós vemos isso no exemplo da igreja primitiva, que perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão.
Então veja os elementos de culto presente. O apóstolo Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo a como conduzir o culto, ele diz que ore para todas as pessoas no culto. Ou seja, o culto deve ter oração. O culto também deve haver pregação da palavra. Pregue, insta, quer seja oportuno, quer não. No culto também deve haver leitura bíblica. Ore enquanto eu não chegue até aí, dedique-se à leitura da palavra. No culto também há os elementos sacramentais, porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Isso era feito em momento de culto e adoração ao Senhor. Então veja, o que nós praticamos aqui deve estar fundamentado na Bíblia. Então nós entendemos, meus irmãos, o princípio regulador do culto. O que deve acontecer no culto é tudo aquilo que Deus ordenou na sua palavra. É por isso que no culto reformado, no culto bíblico, no culto presbiteriano, não há outros elementos como teatro, como apresentações. Nós não consideramos isso como elemento de culto. Por isso que você não vê isso dentro do culto da igreja presbiteriana. Porque entende-se que o que deve haver no culto é aquilo que Deus revelou na sua palavra. Como que isso vai ser organizado liturgicamente? Nós não temos essa prescrição. Por isso que cada igreja local pode haver diferenças do modo que é conduzido. Mas o que deve haver no culto é palavra, oração, sacramentos. Tudo isso deve haver como sinal de reverência a Deus, como entrega a Ele. Nós temos alguns exemplos do culto do Antigo Testamento, ou a direção espiritual, que não foi observada a palavra do Senhor. E como que Deus reagiu de uma forma irada por conta disso. Nós temos o exemplo de Uzá, que no período do rei Davi, a Arca da Aliança estava sendo devolvida para a nação de Israel, e ele precisava transportar a Arca da Aliança para a tenda do encontro da congregação. E ele arrumou um carro novo, nunca utilizado, para fazer o transporte dessa arca. E Uzá foi auxiliar nesse transporte. Em dado momento que os carros de boi estavam conduzindo a arca, o boi tropeçou e a arca balançou. No que a arca balançou, Uzá foi segurar a arca para não cair. O que aconteceu com ele? Ele morreu. E por que ele morreu? Porque aquela não era a forma de transportar a Arca da Aliança. Havia uma forma correta de fazer isso. Era através dos varais que transpassavam a arca, os levitas deveriam conduzi-la em seus ombros. Deus tem uma forma correta de ser adorado. Temos o exemplo também de Nadab e Abiú, que foram oferecer fogo estranho diante do Senhor e também foram mortos pelo Senhor por esse motivo. Então, meus irmãos, adorar a Deus, o que nós estamos fazendo aqui é algo muito sério. É a principal atividade da igreja. É aquilo que reverbera o que nós fazemos em nossa vida. E nós devemos honrar a palavra de Deus, obedecê-la, como Deus revelou na sua Sagrada Escritura. Então, o culto que não glorifica a Deus é um culto que não leva em conta ou respeito à palavra do Senhor. É um culto que despreza a palavra de Deus. Um culto que Deus reprova é um culto que honra mais as pessoas. Nós observamos isso ainda no verso de número 8. Que ele diz: quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Ou seja, vocês não fazem isso nem para o governador, nem o governador aceita essa oferta. Você acha que eu vou receber? Veja que o que eles estavam oferecendo aqui, esses animais coxos e doentes, eram animais dilacerados, eram animais que já foram comidos por feras no campo, que eles estavam trazendo de qualquer jeito. O que eles estavam levando lá era qualquer coisa, falando assim: nem o governador de vocês aceita isso.
Vocês honram mais as pessoas do que a mim. Então, o culto, meus irmãos, que Deus rejeita é um culto que valoriza mais, as pessoas são mais importantes do que o próprio Deus. Há uma preocupação maior de agradar as pessoas do que agradar a Deus. É claro que nós amamos a Deus, amando as pessoas também, mas as pessoas nunca vêm na frente de Deus. Deus é mais importante. Ele deve ser adorado, Ele deve ser honrado, e ao passo que nós fazemos isso, nós abençoamos as pessoas, nós amamos as pessoas, e as pessoas preferem honrar mais outras pessoas do que a Deus, colocam outros no lugar de Deus. Você quer ver como isso é real? Dia, por exemplo, do Dia das Mães. É um sacrifício para o povo de Deus vir para a igreja. Porque um quer ir na casa da mãe aqui, o outro quer ir na casa da mãe lá. Se for assim, não vai ter mais culto. Porque cada um vai para a casa dos seus familiares e fecha a igreja. Porque dentro desse pensamento, a mãe é mais importante do que o culto. Dia do pai, aniversário de filho, aniversário de neto, se cada vez que houver algo dessa natureza nós deixarmos de cultuar a Deus, o que nós estamos dizendo? Que as pessoas são mais importantes do que Deus. Então, meus irmãos, nós devemos honrar os nossos pais sim, amá-los, nesses dias específicos, poder sim ter um momento de comunhão, se a gente tiver oportunidade, ocasião para isso, mas Deus é mais importante. O seu filho é importante, o seu neto é uma alegria, mas ele ou ela não é mais importante do que Deus. Tem gente que deixa de vir para a igreja, para o culto a Deus, por conta de festividades. Isso demonstra onde está o coração. Assim, meus irmãos, o Senhor ainda continua argumentando com o seu povo. Ele diz, agora no verso de número 9, e agora, os sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas será que com tais ofertas nas mãos, não será, será que ele será favorável a vocês? Ou seja, Deus requer que o culto que nós realizamos no domingo, seja uma extensão daquilo que nós já fazemos na nossa vida. O culto divorciado da vida é reprovado pelo Senhor. Vocês podem suplicar ao Senhor, mas trazendo esse tipo de ofertas, vocês serão também rejeitados. O profeta Samuel, certa vez, disse para o rei: melhor é obedecer do que sacrificar. O culto que nós fazemos, meus irmãos, deve ser um reflexo daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Se você vive como uma pessoa que não está nem aí para Deus, faz as coisas de qualquer jeito durante a semana, e vem à igreja no domingo achando que Deus vai aceitar o seu culto, você está errado. Ele vai dizer posteriormente, ele fala assim, é melhor que feche a porta da igreja, do que vocês continuarem a fazer isso. Deus odeia um culto que é separado da vida. O que nós fazemos aqui é um ato de louvor e adoração a Deus, mas ele deve refletir aquilo que nós fazemos em nossa vida, e verdadeiramente ele reflete. Se você não tem consideração por Deus durante a sua semana, se você não eleva os seus pensamentos a Deus durante o seu dia a dia, quando chegar na igreja você vai fazer a mesma coisa. A palavra pode estar sendo pregada, o sacramento pode estar sendo ministrado, e você vai continuar desprezando, porque você passou a semana inteira desprezando a Deus. Você acha que você vai chegar no domingo e ainda vai dar louvor a Ele? Você acha que Ele vai te receber? Você acha que você vai participar corretamente do culto a Ele? É óbvio que não. Por isso, o culto solene que nós prestamos a Deus é uma extensão da nossa vida, não é algo que nós fazemos separado do nosso dia a dia. Por isso, o que nós fazemos aqui é extremamente importante. Isso aqui vai reverberar na semana agora que está iniciando. E isso sucessivamente. Por isso que a congregação reunida, o povo reunido para adorar, é tão fundamental na vida da igreja. O culto, o louvor a Deus,
Ele é mais importante que a evangelização. A evangelização está para que os povos glorifiquem a Deus, para que eles venham cultuar a Deus. E isso fazendo da forma devida. Por isso, meus irmãos, o culto é algo fundamental na nossa vida. A nossa vida depende disso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Honrar a Deus com nossa vida é mais importante do que aquilo que nós fazemos no domingo, porque o domingo é apenas um reflexo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Deus despreza quem cultua de qualquer jeito. Observe que ele vai enfatizar isso. No verso de número 10, ele vai dizer: quem dera houvesse entre vocês alguém que feche as portas do templo, para que não acendem em vão o fogo do meu altar. E veja o tamanho da gravidade. Deus afirma: eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Ele não tem prazer no ajuntamento solene quando há pecado na vida do povo. Você já pensou, ao sair da sua casa para vir adorar a Deus, encontrar a igreja com as portas abertas? E a razão disso é porque você não tem vivido corretamente diante do Senhor. Deus diz assim: é melhor fechar a porta do que vocês continuar fazendo do jeito que vocês estão fazendo. É isso que ele está enfatizando aqui. E veja agora o sentimento do povo no culto. Isso é interessante observar. No verso de número 13, ele diz assim: e vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas têm canseira de participar do culto. É enfadonho, é pesado, é chato. Então veja que isso reflete o sentimento pecaminoso das pessoas na participação do culto. E quando reclama isso, torce o nariz. A pergunta que nós fazemos agora, meus irmãos, para a nossa reflexão é: qual que é o seu sentimento no momento de culto? Ao vir para a igreja, ao se preparar para a adoração, será que é uma canseira? Será que você está cansado disso? Oh, meu Deus, ir para a igreja de novo? Eu já sei o que vai acontecer lá. Vai fazer a leitura do Salmo 92, vai ler os 10 mandamentos. Vou ouvir o pastor de novo, ver a cara do irmão de novo. Que canseira! Como está o seu coração, os seus sentimentos para isso? Interessante quando aqueles que não temem ao Senhor ficam na balada a noite inteira, pulando, gritando, atrás de carro elétrico, trio elétrico, carro de som, aquela parnafenália. Mas na igreja, para ficar 1h30, tenho canseira. Hoje, acordar um pouco mais cedo no domingo? O único dia que eu tenho para dormir mais tarde? Vê lá. Vou não. O culto pode começar 9h da manhã, mas ainda está muito cedo para mim, porque eu já acordei cedo a semana inteira. Então, meus irmãos, sonde o coração para saber se realmente está participando do culto que agrada a Deus. Por último, não menos importante, ele vai dizer que maldito seja o enganador, aquele que acha que pode enganar a Deus. O verso de número 14 nos diz isso. Ele diz: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível, terrível em toda a terra. Nós não enganamos a Deus. Deus sabe que você pode fazer melhor. Deus tem consciência disso. Você fez votos diante dele para adorá-lo como lhe é devido. Então, não negligencie. Ele diz: maldito aquele que pode fazer mais e não faz. Que prometeu dar uma coisa e está oferecendo outra. Veja se não é isso que você está praticando diante
diante do Senhor, porque Deus não precisa da nossa adoração. Ele, sem nós, continua a ser Deus Todo-Poderoso. Se Ele não tivesse criado nada, Ele continuava sendo o que Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Deus não fica maior por causa da nossa adoração. Ele não necessita de nós. Somos nós que precisamos dele. Isso fica muito claro no verso de número 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, grande é meu nome entre as nações. Em todos os lugares é queimado o incenso. E são trazidas ofertas puras, porque grande é meu nome entre as nações. Uma visão escatológica aqui do nome de Deus, que será glorificado por toda a terra, onde a glória dele encherá toda a terra. Então, ele faz essa menção, apontando para a glória futura do nome do Senhor. Meus irmãos, temos algumas considerações finais a fazer aqui. O culto que nós oferecemos a Deus é uma resposta do amor que nós temos por Ele. Precisamos considerar se a nossa vida como um todo está cultuando a Deus. Precisamos olhar para a forma que estamos adorando no domingo e perguntar se realmente é bíblico o que nós estamos fazendo. O culto que não agrada a Deus é um culto que não apresenta Cristo como perfeito Salvador. O culto que não agrada a Deus é o culto que não valoriza a comunhão da mesa do Senhor. O significado profundo dessa passagem, meus irmãos, é que Cristo não estava sendo representado da forma que é devida. É que a mesa da comunhão estava sendo desprezada. Que nós possamos adorar a Deus como Ele verdadeiramente requer de nós. E que possamos sentir prazer nos átrios do Senhor. Porque aqui é que nós ouvimos e sabemos que os nossos pecados são perdoados. E que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. O ministério da palavra é nos conduzir em arrependimento, para que nós possamos assim participar da mesa e da comunhão do Senhor, com alegria e gratidão no nosso coração, sabendo que nele nós temos a vida eterna. Amém?